Desde que os primeiros exploradores ousaram atravessar os mares congelados do extremo sul do planeta, a Antártida sempre foi vista como um deserto branco inóspito e silencioso, um lugar onde a vida parece não existir e o tempo parece ter parado. No entanto, sob essa camada imensa de gelo, escondida por quilômetros de neve compactada ao longo de milhares, ou talvez milhões, de anos, existe uma possibilidade inquietante, a de que aquele continente gelado guarda os restos de algo muito mais antigo do que qualquer civilização conhecida. Por muito tempo, a ciência afirmou que a Antártida sempre foi um território congelado, praticamente intocado pela história humana. Mas essa ideia começou a ser questionada quando evidências geológicas indicaram que há milhões de anos aquele continente já foi coberto por florestas, rios e vida abundante. Um lugar fértil, habitável, um lugar onde, teoricamente, uma civilização poderia ter surgido. E é exatamente aí que começa o mistério. Com o avanço das tecnologias de satélite e mapeamento por radar, começaram a surgir imagens intrigantes sob o gelo. Formações geométricas, linhas retas, ângulos perfeitos, padrões que dificilmente seriam criados apenas pela natureza. Alguns pesquisadores independentes começaram a sugerir algo ousado. Aquilo poderia ser a evidência de cidades antigas soterradas. A simples ideia de cidades escondidas sob a Antártida já seria suficiente para abalar a história como conhecemos. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador é a possibilidade de que essas estruturas sejam muito mais antigas do que qualquer civilização oficialmente reconhecida. Se isso for verdade, então toda a linha do tempo da humanidade estaria errada. A história tradicional afirma que as primeiras civilizações surgiram há cerca de 6 a 10 mil anos. Antes disso, os humanos seriam apenas caçadores-coletores, vivendo de forma simples e primitiva. Mas e se essa narrativa estiver incompleta? E se existiram civilizações avançadas muito antes disso? Menos civilizações que foram completamente apagadas por algum evento catastrófico? Alguns teóricos conectam essas ideias a um período conhecido como Idade do Gelo, sugerindo que mudanças climáticas extremas poderiam ter congelado repentinamente a Antártida, soterrando cidades inteiras sob camadas de gelo. Nesse cenário, uma civilização avançada poderia ter sido literalmente congelada no tempo. Imagine ruas, templos, estruturas monumentais, tudo preservado sob o gelo, como uma cápsula do tempo esperando para ser descoberta. Mas o mistério não para por aí. Existe uma teoria ainda mais controversa e fascinante, que conecta essas possíveis ruínas a uma das maiores lendas da história, Atlântida. Segundo relatos antigos, especialmente os escritos de Platão, Atlântida era uma civilização altamente avançada que desapareceu de forma repentina e misteriosa. Tradicionalmente, acredita-se que ela tenha sido engolida pelo oceano. No entanto, alguns pesquisadores sugerem uma alternativa radical. E se a Atlântida não afundou, mas congelou? Essa teoria propõe que a Antártida nem sempre esteve localizada onde está hoje. Há hipóteses científicas que indicam que os continentes já estiveram em posições diferentes no passado, devido ao movimento das placas tectônicas. Se a Antártida já esteve em uma região mais quente do planeta, isso abriria a possibilidade de que ela tenha abrigado uma civilização avançada, menos possivelmente a própria Atlântida. Nesse cenário, um evento catastrófico global, talvez uma inversão dos polos, impacto de meteoros ou mudanças bruscas no eixo da Terra, menos poderia ter deslocado o continente para sua posição atual, congelando tudo quase instantaneamente. Se isso for verdade, então as ruínas sob o gelo não seriam apenas antigas, seriam os restos de uma das civilizações mais avançadas que já existiram. E isso levanta uma pergunta ainda mais perturbadora. Avançada até que ponto? Algumas teorias afirmam que essa civilização poderia ter dominado tecnologias que hoje ainda não compreendemos completamente. Energia limpa, arquitetura monumental, conhecimento astronômico avançado, talvez até algo além da nossa compreensão atual. E então surge a hipótese mais extrema de todas. Há quem acredite que certas estruturas, identificadas sob o gelo, não parecem apenas antigas. Elas parecem
não humanas. Formas perfeitamente simétricas, proporções gigantescas, alinhamentos que não seguem padrões naturais conhecidos. Alguns sugerem que essas construções poderiam ter sido feitas por uma inteligência diferente da nossa. A ideia de uma origem extraterrestre pode parecer absurda à primeira vista, mas ela continua sendo discutida em círculos alternativos. Afinal, se a humanidade já teve contato com outras formas de inteligência no passado, um lugar isolado como a Antártida seria um local perfeito para esconder evidências disso. Imagine uma base antiga, construída por uma civilização não terrestre, enterrada sob quilômetros de gelo, esperando para ser descoberta. Se algo assim fosse comprovado, não mudaria apenas a história da Terra, menos mudaria completamente a forma como vemos nosso lugar no universo. Mas por que então não sabemos mais sobre isso? Essa é outra parte do mistério. A Antártida é um dos lugares mais restritos do planeta. Governada por tratados internacionais, seu acesso é altamente controlado. Pesquisas são limitadas e certas áreas são praticamente inacessíveis ao público. Isso levou ao surgimento de teorias de que informações importantes poderiam estar sendo ocultadas, que descobertas significativas já teriam sido feitas, mas não foram divulgadas amplamente. Embora não existam provas concretas disso, o simples fato de haver tantas restrições já alimenta especulações. A verdade é que sabemos muito pouco sobre o que realmente existe sob o gelo da Antártida. O continente guarda segredos que ainda não foram totalmente revelados. E quanto mais a tecnologia avança, mais perguntas surgem. O que exatamente está escondido lá embaixo? São apenas formações naturais mal interpretadas? Ou algo muito mais antigo e significativo? Se forem realmente ruínas, quem as construiu? Humanos de uma civilização perdida? Ou algo além disso? E talvez a pergunta mais inquietante de todas: por que ainda não fomos autorizados a ver tudo? O mistério da Antártida continua crescendo, camada por camada de gelo, escondendo respostas que podem mudar tudo o que sabemos sobre nossa origem, nossa história e talvez até nosso futuro. E se um dia essas ruínas forem completamente reveladas, pode ser que a maior descoberta da humanidade não esteja em outro planeta, mas enterrada silenciosamente sob nossos próprios pés, menos congelada no tempo, esperando o momento certo para vir à luz.